Quando se acessa com e-mail fora do institucional sem o convite, acontece isso. Gente, então, muito bom dia a todos e a todas. Com muita alegria que nós recebemos hoje para conversar conosco nos nossos seminários sobre curricularização da extensão no IFTM, a professora Raquel Lunardi. A professora Raquel Lunardi, ela atualmente é pró-reitora de extensão do Instituto Federal Farroupilha. A professora Raquel é graduada em turismo pelo Centro Universitário Franciscano Santa Maria, Rio Grande do Sul. Possui, né, mestrado em extensão rural pela Universidade Federal de Santa Maria, doutorado em desenvolvimento rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora Raquel, é com muita alegria que nós recebemos você aqui, muita alegria que eu agradeço, né, ter aceito esse convite. A Raquel, ela amiga de longa data, iniciamos juntos na Rede Federal, trabalhando na implantação do campus São Borja do Instituto Farroupilha. Então, com muita alegria, passo a palavra para você, Raquel. Um excelente dia para todos nós. Fique à vontade. A casa é sua, como eu tenho dito para os nossos convidados. Ela é virtual, mas está valendo. Tá bem? Obrigado, Raquel. Tá bem, obrigada, Helder. Bom dia a todos os colegas da rede. Queria agradecer ao Helder ao convite de estar aqui podendo compartilhar essa experiência, né, com vocês, ao Rui também, que tive o prazer de conhecer na última reunião do fórum, né. A gente tem discutido muito, principalmente aqui, né, na região sul, né, essa realização do trabalho em rede, né, porque nós temos muita discussão de que, no papel, né, somos uma rede, construímos uma rede, mas muitas ações nós não fizemos em rede. Então, desde que eu entrei no fórum, né, e até agora faço parte da coordenação do Fórum Nacional, mas até o ano passado eu coordenava o Fórum de Pró-Reitores da região Sul, e tivemos essa metodologia, né, de compartilhar muitas das ações, né, que estamos fazendo, aprender com os colegas no compartilhamento, né, porque acho que esse é um momento bastante importante, principalmente para esta temática da curricularização, né, que tem se construído como um desafio, né, dentro da rede, já viemos discutindo isso há algum tempo, né, e compartilhar não só essas experiências, mas tantas outras experiências. Então, eu fico muito feliz de poder, né, compartilhar com vocês, né, um pouco da nossa experiência e, obviamente, que aprender muito também, porque cada fala que a gente faz, né, é um aprendizado que a gente se constrói juntos. Né? Assim como vocês também, estou em casa, né, no meu trabalho remoto, então me desculpem se em algum momento tiver alguma pequena interferência, tanto de rede quanto humana, né, porque eu tenho um filho de 5 anos que está aqui comigo, né, enquanto eu faço essa apresentação. Né? Eu acho que a dinâmica, para facilitar, até eu apresento, né, a nossa experiência e vocês depois, no final, a gente interage, então, com os questionamentos, né, de vocês. Caso tenham algum problema aí de som, alguma coisa, o Helder vai me passando, né, porque eu não fico visível agora aí para vocês. Vocês já vêm, né, há 2, 3 dias discutindo a curricularização, então possivelmente vocês já tiveram acesso com todas as legislações, enfim, que vem se discutindo, né? Então aqui eu coloquei só em questão mesmo de conhecimento, né? Em tudo aquilo que nós estamos nos embasando, né, legalmente para pensarmos a curricularização dentro do nosso instituto, né? Então principalmente o PNE, né, de 2014, a Lei dos Institutos Federais, o Plano Nacional de Extensão Universitária e, obviamente, que é a resolução, né, 07 de dezembro de 2018 e também um documento elaborado pelo Fórum que nós finalizamos agora em março, né, viemos discutindo há pelo menos 1 ano e meio esse documento, junto com o Fórum de Pró-Reitores de Ensino, né, onde nós elaboramos, com base na resolução 07 e no PNE, o entendimento da rede sobre a curricularização. Né? Então, obviamente que ele é um documento, ele não é um documento normativo,
né? Ele é um documento que é norteador, né? Quem quiser seguir, segue. Quem não quiser, não segue. Mas nós, dentro da nossa instituição, nós entendemos que como ele é um documento construído, né, a partir, né, da concepção dos dois fóruns e na compreensão de que o nosso trabalho, né, é um trabalho em rede, nós vamos, né, nos utilizar desse documento, então, para nortear as nossas ações, né? E ele vem no sentido mais, depois nós vamos detalhar um pouquinho ele em algumas questões, ele vem no sentido mais de dar um apoio mesmo às nossas ações. Então, como todos já estão sabendo, né, há bastante tempo, e o PNE, na sua meta 12, né, ele traz, então, na estratégia 12.7, assegurar um mínimo de 10%, né, da curricularização. E quando a gente vai pensar nesses 10%, né, eu lembro que quando nós discutimos, né, porque essa resolução 07, ela foi discutida por um longo tempo entre os fóruns, né, tanto os fóruns das universidades quanto dos institutos federais, e eu pude participar de algumas reuniões, né, porque eu sou pró-reitora de extensão desde 2015, então nós conseguimos contribuir também um pouco, né, com esse documento, mas quando a gente pensava nesse documento, 10%, 10% é pouco, né, mas quando a gente vai colocar as matrizes, né, vai colocar o rol das disciplinas que cada curso tem, a gente vê que 10% não é tão pouco assim, né, e que nós vamos ter que lançar mão de várias estratégias para poder cumprir esses 10%, né, porque senão é bem... nós temos uma oscilação, né, de carga horária entre os cursos, que elas variam, né, dos tecnólogos para as licenciaturas. No nosso caso, por exemplo, nós temos cursos que têm 2.900 horas, 2.700 horas, e tem cursos que têm 4.000, quase 5.000 horas, que é como o caso do veterinário. Né? Então, isso, quando se pensa nisso, né, num curso que tem uma carga horária bastante elevada, como o da veterinária, por exemplo, nós vamos ter que ter quase 500 horas de extensão. Né? Isso não é pouca coisa dentro de um currículo. Parece pouco quando a gente fala, mas quando a gente coloca na prática, isso não é tão pouco assim. Então, a resolução 07 aqui, ela vem trazer, e isso foi uma questão muito debatida, muito construída, né, junto com as universidades, né? Então, muitas coisas que o documento, porque o documento no início ele foi pensado para as universidades, ele não levava em consideração os institutos federais. Então, quando nós começamos a participar, e eu digo nós, a rede, né, das discussões, se quebrou muitas questões que eram colocadas ali dentro, e se abriu e se chamou a atenção para questões que os institutos federais necessitavam que viessem dentro dessa resolução. Então, por isso que ela foi incansavelmente debatida, né? Então, porque não se consideravam no início os institutos federais, até porque, né, a nossa trajetória ela é historicamente, né, um pouco curta, e as pessoas ainda não conheciam o que é. Né? E aí, quando eu falo em discutir, isso eu já estou dizendo lá de 2015, 2016, né, que a gente vinha discutindo essa resolução. Porque esse tema da curricularização da extensão, por mais que a gente esteja implantando agora, ele é um tema que vem na primeira reunião do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Federais na década de 90 ainda. Então, vem se amadurecendo toda essa discussão e da importância. E surge nas universidades por quê? Porque eles não têm na sua base, né, a extensão. Eles têm a pesquisa e a pós-graduação. Né, e a extensão não. Então, as universidades vêm há um longo tempo lutando, né, para essa mudança e para a inclusão, né, da extensão dentro dos seus currículos. Então, isso é o que é diferente da nossa legislação, né, que por mais que alguns não entendam e ainda não compreendam, né, a importância da extensão dentro dos institutos federais, ela é e deve ser considerada como máxima, né, porque nós temos na nossa legislação o foco para desenvolvimento, né, de tecnologias, desenvolvimento da pesquisa aplicada, né, e da extensão. Então, e isso as universidades, nas suas leis de criação, não têm. Elas têm um foco muito direcionado
né, a pesquisa que vai desenvolver depois a pós-graduação. Então, é importante se conhecer um pouco disso, porque aí a gente vai conseguir perceber um pouco da trajetória histórica que isso está nos levando. Então, não é um debate que vem agora, né? Ele é um debate que ele é construído há muito tempo. Aqui só para colocar para vocês, né, e chamar a atenção, né, que a curricularização ela tem que se dar na forma de componentes curriculares, né? Então a gente não pode perder isso de vista, né? Por mais das formas que eu vou utilizar para fazer a curricularização, ela tem que estar lá, né, como um componente curricular dentro dos cursos de graduação, né? E aí a legislação também trata da pós-graduação, que nós nem começamos ainda essa discussão, tá? E uma das dificuldades, né, e aí a gente debateu muito isso na discussão dessa resolução 07, e não é uma questão nossa nos institutos federais, essa falta de compreensão ou falta de entendimento do que é a extensão, né? Então, isso nas universidades é muito mais forte, né? Porque nas universidades eles fazem extensão para os alunos achando que é extensão, né? Eles têm uma outra concepção. Então, isso foi um debate muito longo, assim, de várias reuniões, né? E se trouxe que é a necessidade de deixar isso muito claro. Inclusive, no nosso documento dos dois fóruns, também a gente traz essa compreensão muito clara, né? Do envolvimento da comunidade externa nas ações de extensão. Então, isso eu sei que em muitas instituições isso já está superado, mas em muitas ainda não, né? E nós temos que ter essa compreensão. E a extensão, e nós tomamos isso politicamente dentro da nossa instituição como regra e colocamos isso amarrado em todos os editais, né? A questão do envolvimento do estudante, né, que até 2015 ele não era obrigatório, né, dentro das nossas políticas, e aí nós reformulamos, né, e o atendimento a comunidades externas, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade social. Então, nós, hoje, para qualquer tipo de ação, seja ela com fomento ou sem, né, dentro da nossa instituição, o aluno tem que estar envolvido. E isso nós já começamos a construir pensando no processo da curricularização, né, porque isso um momento vai chegar, né, e esse momento agora está bem próximo. E quando nós começamos a pensar e a discutir, né, a curricularização, na nossa instituição, começamos a debater lá em 2017, nós tínhamos ainda a perspectiva da implantação até 2024, que era o que o PNE nos trazia. Porém, a resolução ela trouxe até 2021. Ou seja, parte do planejamento que nós tínhamos feito, né, e ainda bem que começamos bem antes, nós tivemos que interromper, porque agora não há mais tempo de fazer algumas ações que nós gostaríamos de ter feito com mais calma e mais tranquilidade. Então, traz bem amarrado, isso foi uma questão muito discutida, né, tanto no Fórum das Universidades quanto no nosso fórum, né, e isso agora na última reunião foi o que mais gerou discussão, né, entre a compreensão nossa. Só um pouquinho, deixa eu só atender aqui. Senta para lá, meu filho. Que as atividades, né, de extensão elas têm que estar amarradas, né, em programas e projetos, né? Então isso foi uma questão muito debatida, né, dentro do nosso fórum. Vai vir no nosso documento isso, depois eu vou mostrar ali para vocês essa vinculação, né? E por que se pensou programas e projetos, né? Porque se pensa na curricularização e se pensou isso, talvez em algum outro momento terá que ser revisto, né? Mas no momento quando foi construído e debatido, se pensou em programas e projetos porque são ações mais longas, né? São ações que vão levar um semestre, que vão levar, se pensarmos num curso e pensarmos o planejamento da curricularização durante todo o seu ciclo, de repente vai levar 2 anos e meio a 4 anos, né? Então, o que não impede, né, e isso é importante ficar bem claro, e nós frisamos isso bastante dentro do nosso documento, que cursos, oficinas, eventos,
né, e a própria prestação de serviço e a geração de produtos não possam estar incluídos dentro desses programas e projetos, né? Então, isso é uma coisa que nós aqui vamos assumir também, né? Nós vamos construir as propostas com base, né, em programas e projetos, e aí nós vamos deixar isso em aberto para os núcleos, para os NDEs e os colegiados de curso definirem, porque cada curso, e aí é uma coisa importante, nós não podemos pensar a curricularização como uma receita de bolo, né, que ela vai dar certo do mesmo jeito para qualquer curso, para qualquer unidade nossa ou para qualquer instituto federal, né? Nós temos muitas especificidades. Nós, dentro do nosso instituto, nós temos campus, né, que era o meu campus e o do Helder. Lá na região de fronteira, que tem uma característica, e tem outro numa região produtiva, né, de altíssima produção dentro do Rio Grande do Sul. Então, são questões econômicas e sociais muito distintas, e culturais também. Então, nós não podemos fazer uma orientação que ela venha no sentido de amarrar muito, né, para que os colegiados e as pessoas que realmente vão executar a extensão lá na ponta, que elas não consigam fazer isso, né, de forma em levar em consideração todas as suas especificidades locais, né? Então, o que nós vamos amarrar é a questão do desenvolvimento de programas e projetos, e dentro deles, né, se pensar um programa, ele pode ter projetos, pode ter curso, pode ter evento, pode gerar um produto no final, né? E então, assim, vai depender muito do curso e da característica, né, da formação. E aí, uma coisa muito importante que nós temos que pensar, né, e nós estamos levando isso bem a sério aqui na nossa instituição, é que quando se pensar em curricularização, nós temos que ir lá no PPC do curso e ver qual é o perfil do egresso. A curricularização, ela tem que estar amarrada ao perfil do nosso egresso. Porque ele tem que fazer extensão dentro daquilo que depois ele vai estar formado. Né? Então, isso é uma discussão que tem gerado bastante debates, né? Tem diferentes compreensões, mas nós, enquanto instituição, vamos levar em consideração o perfil do egresso, né? E aí vocês podem me perguntar, tá, mas então atividades que são vinculadas aos nossos valores institucionais, a nossa missão institucional, não vão poder ser levadas em consideração, né, a nossa interdisciplinariedade? Sim, se está vinculada à formação do estudante, sim. Né? Vamos levar em consideração todas essas questões. Uma coisa que ainda também nós não conseguimos, até porque o EAD hoje é uma questão que está uma incógnita, né? Não sei na instituição de vocês, mas na nossa nós temos 4 turmas, acho que são financiadas pela CAPES, né? Que é a licenciatura em matemática, e estamos agora transformando o EAD em institucional, né? Como uma forma de oferta da instituição, né? Sem levar mais em consideração a questão do recurso externo, né, a nossa matriz. O que a gente sabe que isso vai diminuir muito, né, em termos de oferta. Quando nós iniciamos lá em 2010, 2011, né, essa política do EAD era muito forte, né, através do ETEC. Nós lá mesmo em São Borja, né, nós tínhamos um número muito expressivo, né, de alunos de educação à distância, o que hoje isso não se reflete mais. Né? Então, nós estamos pensando, né, em... Sim, mas eu não estou vendo a apresentação dele. Oi, alguém está com o microfone aberto. Não sei, alguém quer falar aí? Está com o microfone aberto. Não, é que foi uma entrada aqui, Raquel, agora desativei. Ah, tá. Aproveitando a interrupção, dá uma centralizadinha na sua câmera e de repente bota o slide na tela cheia, e aí fica... Aí... Assim? Peraí. Deixa eu colocar na tela cheia, então, que acho que fica melhor, né? Isso. Aí ficou melhor? Ficou, beleza. Marlene, por favor, eu desativei seu microfone aí, tá? Aí mantém desativado só para não dar interferência. Bem, seguindo aqui, então, são só questões que vêm dentro da resolução e que vocês também já devem ter debatido bastante isso, né?
Mas uma questão que nós temos que nos preocupar, e isso é uma questão que a gente vem debatendo bastante dentro da instituição, né, é essas formas de registro. Né? Nós temos que comprovar e demonstrar que esse estudante ele fez extensão e isso estar lá, né, no seu histórico. Então, nós estamos buscando, né, as ferramentas legais para isso, para que quando vier uma avaliação externa, porque ninguém passou ainda, né, por uma avaliação, então nós não sabemos o que eles irão nos cobrar, né, nós temos todo esse processo formativo muito bem documentado, né. Aqui a questão também de chamar a atenção do 2021, né, era 2024, e aí de uma hora para outra virou 2021, perdemos 3 anos aí muito importantes, né, na nossa organização e planejamento, e aí eu vou colocar para vocês o porquê, né, nós perdemos esse tempo. Essas são questões do documento do ForProExt e do FDE, né, onde ele vem reforçar algumas das questões que estão pontuadas, né, dentro da resolução 07, né, e aí aqui chama a atenção, né, que nós destacamos, né, e aí está em vermelho, que as atividades curriculares de extensão devem ser constituídas de forma vinculada a programas ou projetos de extensão, tendo os estudantes como protagonista na sua execução. Né? Por este princípio, essa necessidade de vinculação a programas e projetos de extensão também se aplica a cursos e oficinas, eventos e prestação de serviços que contenham atividades curriculares de extensão. Então, essa é a interpretação da rede, né? E nós vamos seguir, né, essa interpretação e essa orientação que a rede está fazendo. Né? Nós definimos também, né, dentro desse documento, e aí com base, né, em experiências de outras instituições que já estão, né, em processo de curricularização há algum tempo, como o IF Santa Catarina, por exemplo, que está há 6 anos já discutindo, debatendo, testando, vendo o que acontece de positivo, aquilo que tem que se mudar, né, que é um processo que é muito produtivo, né, e isso para a instituição. Então, nós pensamos, e aí definimos, né, enquanto rede, que a curricularização, então, ela vai se dar como parte de componentes curriculares não específicos de extensão, que aí trata-se da distribuição de horas de atividades de extensão nos componentes curriculares não específicos, previstos nos PPCs, né? Nesse caso, estamos tratando, né, de planejar atividades de extensão como metodologia desses componentes. Né? Então, quando a gente fala em componente não específico de extensão, nós estamos falando lá da disciplina de introdução à informática, e dentro da introdução à informática eu tenho parte da carga horária dela em atividades de extensão. Né? Isso são os componentes não específicos. Porque os componentes específicos, né, de extensão, eles são criados exclusivamente, né, e inseridos dentro da estrutura da matriz curricular do curso, né, com carga horária destinada à extensão. Então, por exemplo, lá nós já decidimos institucionalmente, né, que nós vamos ofertar uma disciplina introdutória de extensão, né, que ainda não definimos qual é o nome, estamos em discussão ainda, né, com o pessoal do ensino, mas vai ser uma disciplina onde ela vai trazer a introdução, que vai ser no primeiro semestre de cada curso. Né? Então, tipo uma metodologia científica, assim, mas com a perspectiva da extensão. Por quê? Porque isso nós identificamos que há essa necessidade muito presente entre os nossos estudantes. Eles não sabem o que é extensão, né? E para isso nós fizemos pesquisas, né, sobre isso dentro da instituição. Eles não compreendem como é que se dá esse processo da extensão e eles não conseguem visualizar isso dentro dos seus currículos. Não só os estudantes. Muitos docentes não conseguem visualizar o como executar a extensão dentro dos seus componentes curriculares. E por isso, né, nós tratamos dentro da nossa instituição a não obrigatoriedade de todas as disciplinas terem atividades de extensão. Não é isso. Né? E, na verdade, quem vai decidir isso não somos nós, né? Enquanto pró-reitorias, tanto de ensino quanto de extensão. Né? E isso quem vai decidir é o colegiado na hora que ele for revisar os seus PPCs. Né? Mas nós já sabemos, então, que um componente curricular
vai ter que ter. E esse componente curricular, ele vai ter que ter uma carga horária destinada que não irá aumentar a carga horária final do curso, porque se aumentar a carga horária final do curso, vocês sabem que tem outras implicações, né? Como carga horária dos docentes, como recurso orçamentário destinado, né? Então, nós temos várias implicações que o aumento, né, da carga horária pode gerar. Então, e aí é que eu acho que vai ser a parte mais emocionante do processo de curricularização, né, vai ser a briga entre os docentes de quem vai deixar um pouquinho da sua disciplina, né, porque a nossa disciplina sempre é a mais importante, né, ela sempre tem que ter uma carga horária maior, e essa discussão acho que vai ser bastante interessante. E essa discussão nós estávamos prevendo iniciar agora em março passado, não conseguimos, iríamos iniciar exatamente na semana onde as atividades foram interrompidas, aí tivemos que interromper esse processo e estamos replanejando e reorganizando agora para fazer isso de forma virtual, né? Porque acredito que esse processo de atividades remotas, né, principalmente para nós aqui no Sul, não vai ser tão rápido assim o retorno às atividades presenciais, em função que nem entramos ainda no inverno, né? Então aqui a questão acho que vai se prolongar por um tempo, talvez maior do que em outras regiões, né? Mas a gente sabe que talvez atividades, né, principalmente essas que vão envolver bastante pessoas, mesmo que a gente volte às atividades presenciais, possivelmente essas atividades nós não vamos conseguir executar porque vai prever um envolvimento, né, e a aglomeração de pessoas, né? Que eu acredito que até pelo menos aqui no Sul não vai ser liberado tão cedo, né? Deixa eu ver. No documento também vem a questão das trilhas para a curricularização. O que a gente chamou de trilhas, né? Nós tentamos várias vezes para discutir isso. O que a gente vai, né? Porque assim, a gente está conversando hoje, né, sobre a curricularização. Se nós fôssemos elencar as instituições que já estão, né, das 41, em processo de discussão, sejam denormativas, ou seja, dessa parte da sensibilização, né, são muito poucas. Esse ano deu um aumento, né, porque o pessoal viu que a coisa começou a pegar fogo, né. Tivemos esse ano, acho que na rede, a substituição de gestão, que um caso, né, vocês, inclusive, acho que, se não me engano, foram 8 institutos, né? Então isso também implica, né, nesse processo, né? A gente sabe que quando a gente está andando, né, há mais tempo, é mais tranquilo de se fazer, e a gente consegue se planejar, né, melhor do que quando a gente recebe assim uma demanda, né, imediatamente, né? Porque considerando aqueles que começaram a executar esse ano, vai ser muito rápido, né, o processo. Então, nós temos alguns institutos que estão aí já numa trajetória bem maior, inclusive, que a nossa, como o IF Santa Catarina, o IF Rondônia, o IF da Araci, do norte de Minas, que amanhã vai estar com vocês também, o Pará, né? Então, nós temos algumas instituições que estão há mais tempo, né? Outras que se inseriram na metade do ano passado, principalmente para cá, né? Que vem discutindo. Então, se pensou, né, e se viu a necessidade de construir esse roteiro, né, para que as pessoas consigam se orientar, né, daquilo que é importante se fazer, com base já na experiência daquelas que estão fazendo, né, a gente tentar colaborar, né, com os colegas que vão ou que estão iniciando, né, esse processo. Então, a questão da sensibilização, ela é uma parte muito importante, né? Ela é uma parte que nós, por mais que tenhamos já começado em 2019 com os projetos pilotos, começamos isso lá em 2018, na verdade, a discussão com o GT que constituímos, nós não conseguimos ainda atingir todos para a sensibilização, né? E a sensibilização, depois vocês vão ver ali no resultado dos nossos dados, é uma das partes fundamentais, junto com a formação, né? E aí a formação vem dentro da sensibilização, porque nós evidenciamos dentro dos nossos projetos pilotos que a falta da sensibilização fez com que os docentes não se envolvessem com um certo grau de necessidade, que era
posto, né, no momento, e a falta de compreensão do que é extensão fez com que eles não conseguissem desenvolver processos de extensão dentro dos currículos que fossem processos formativos, né, para o estudante. Então, esse processo de sensibilização, e aí quando identificamos isso, né, e nós, na verdade, já estávamos planejando isso, né, porque tem uma ação que nós estamos fazendo, que é uma ação em rede, né, e por isso que eu digo assim, nós gostamos muito de trabalhar em rede, né? Nós desde 2017, se eu não me engano, o tempo passa tão rápido, nós estamos discutindo dentro do Fórum de Pró-Reitores de Extensão um curso de formação em extensão, porque identificamos lá, através do conceito, que o conceito de extensão não era único, né, para a rede. Então, essa interpretação do que era extensão, ela tinha interpretações diferentes dentro da rede. Então, pensamos, construímos um GT, do qual ficou basicamente a região sul tocando o GT, né? Até porque a gente pensou assim, se tivesse que se reunir ou fazer alguma coisa, era mais próximo e mais fácil. E eu, desde que entrei na Pró-Reitoria de Extensão, entrei em setembro de 2012, sentia muito a necessidade disso, de ter uma formação em extensão. Quando eu entrei no Instituto, caiu a extensão assim no meu colo, né? Eu nem sabia o que era extensão, né? Eu sabia o que era extensão rural, né? Porque eu tinha mestrado, né, nisso, mas assim, a extensão, os processos dentro da instituição, não se sabia nada, até porque naquele momento não se tinha nada, né? A gente foi construir realmente todos os processos normativos e, enfim, da instituição em 2013, né? Tanto que se vocês entrarem na página do Consup, a quantidade de resoluções que a nossa instituição tem de 2013 a 2014 é absurda, né? Porque nós não tínhamos processos nenhum estruturados, né? Inclusive os da extensão. Então, isso já era uma dificuldade assim, muito grande que a gente tinha de formação mesmo. E quando entrei na Pró-Reitoria, com o antigo Pró-Reitor, eu sempre vinha insistindo, mas nós podíamos fazer, né, uma formação e tal. Aí, naquela época, tinha o Pronatec, né, que sugava todas as energias das pessoas. Então, nós passamos esse processo e não foi. E aí eu me tornei, quando eu assumi o cargo, então, de Pró-Reitora, desde 2015 vinha amadurecendo, né, vinha me batendo aquilo na cabeça, né? A gente tem que fazer uma formação com esse pessoal, porque o pessoal não sabe o que é extensão, não sabe como fazer a extensão, né? Por mais que a gente tivesse assim um número bem expressivo de projetos de extensão, aí quando a gente começou a pegar e olhar, né, muitos daqueles projetos que as pessoas achavam que fosse extensão não era extensão, era pesquisa ou era ensino, né? E as pessoas cadastravam como extensão. Então aí acendeu a luz mais forte ainda, né? Quando veio a discussão da curricularização, porque aí, poxa, o pessoal não sabe o que é extensão, como é que vai fazer extensão dentro do currículo ainda para dificultar mais ainda, né? Então, nós vamos ter que fazer uma formação. Aí levamos para o fórum, construímos esse GT. O GT nós levamos 1 ano e meio praticamente para isso, que ficamos só aqui no Sul, né? E eu atropelando ainda, né? Bem do linguajar é nós, atropelando, porque era uma necessidade minha, né, institucional. E aí finalizamos. A ideia era que o curso fosse para a rede, né? Iríamos ter 5 vagas para cada instituto. E aí, quando se decidiu 5 vagas, eu meio que já abandonei o barco e toquei dentro da instituição esse curso, né? E aí formamos, né, o curso, ele é completamente em AD. Para a rede, a proposta era 120 horas, era uma coisa que eu achava muito absurda, né, porque 120 horas ninguém faz um curso assim, né, a gente sabe que as nossas atribuições diárias são imensas, né, e fazer um curso com 120 horas, tu tem uma possibilidade muito grande das pessoas se perderem no caminho, né. Então, fizemos esse curso, né, 60 horas, completamente em AD, dividido em 5 módulos, que na verdade o curso é o mesmo que é o para a rede, é o mesmo para nós, né? Porque nós já tínhamos, inclusive, combinado isso, que as instituições que quisessem, né, levar adiante e fazer, nós iríamos fazer. Resumindo, o curso na rede não saiu e nós já estamos aí com a 3ª turma para esse ano dentro da instituição e com, agora, ontem, mais um IF entrou em contato comigo, com 13 institutos federais, do qual nós estamos
disponibilizando esse curso, inclusive é um instituto de vocês, né? Disponibilizando esse curso dentro das suas características, né? Porque a primeira pessoa que me pediu o curso, quando começou a conversar comigo, eu achei muito engraçado, e aí a gente parte da concepção do que a gente compreende como rede, né? A pessoa me perguntou, mas quanto que você vai cobrar esse curso? Eu fiquei pensando assim, como assim cobrar, né? O curso? Nós somos uma rede, não tem o porquê eu cobrar. Eu disse, não, eu vou te cobrar a passagem que eu vou aí apresentar o curso e fazer a aula inaugural e as diárias, né? Somente isso. Não, ninguém vai cobrar nada do curso. O curso é da rede, né? Nós estamos colocando as turmas e estamos auxiliando que outros institutos abram turmas, porque é de nosso interesse que a rede tenha a mesma compreensão do que é a extensão, né? E isso é muito importante para que as nossas ações fluam, né, dentro da rede. E então, assim, o curso ele tem 5 módulos, ele vem numa perspectiva de sanar um pouco essas questões conceituais, históricas, de sistema, do que é importante dentro de uma ação de extensão, o porquê que o meu objetivo tem que ser claro, o porquê que os resultados são importantes dentro de uma ação de extensão, muito mais do que o referencial teórico, né? A justificativa, o público que vai ser atingido, né? Então, assim, a gente traz, né, uma série de debates, inclusive debates como a curricularização. Então, a próxima turma nossa que a gente vai fazer vai ser focado nos docentes que estão, né, atuando nos cursos superiores, né, e ele mais direcionado à questão da curricularização, porque nós temos um módulo que é a avaliação em extensão, e temos um outro que são agendas prioritárias, que a gente denominou. Então, as agendas prioritárias são aquelas que a gente vai trabalhar questões muito específicas, como, por exemplo, a curricularização, a inovação social, né? Questões que a gente vai identificar e que podem mudar conforme a turma que a gente vai ofertando, né? Então, nós pensamos, né, nesse curso já antes, uma pena que a gente não vai ter mais tempo, porque quando nós pensamos o curso e quando implantamos ele, nós ainda estávamos com a perspectiva de 2024. Então, nós conseguiríamos fazer a formação de todos esses docentes antes do processo de curricularização ser implementado. Hoje, nós não vamos mais ter condições disso, né? A primeira turma, nós formamos os gestores de extensão e de ensino e os coordenadores dos projetos pilotos que nós identificamos, né? E a segunda, nós abrimos para um público geral, né? E agora a terceira nós vamos focar, então, na questão dos docentes que trabalham nos cursos superiores. E aí nós vamos ter um módulo só da curricularização, onde nós vamos tratar, inclusive, essas questões do currículo integrado, né? Que isso é uma dificuldade muito grande de compreensão. Então, nós vamos pensar esse módulo junto com o ensino, né? Vamos trazer as questões das múltiplas realidades dos territórios, né? Questões muito específicas daquilo que nós já identificamos como necessidades do processo de curricularização, né? Então, esse momento da formação, ele é fundamental para que o processo aconteça. E isso nós estamos falando não como simplesmente por falar, né? Nós temos a nossa pesquisa que a gente fez com os cursos que a gente já implantou e que eles nos demonstram isso claramente. E essa formação não só com o docente ou com o técnico administrativo que está, né, envolvido com esses cursos, mas também com os estudantes. Por isso que nós estamos pensando para o segundo semestre um curso, né, para os estudantes, principalmente aqueles que já vão estar, né, inseridos no processo, né? Porque hoje a gente tem, uma das ações que nós fizemos foi elaborar um edital do estudante. Então, desde o ano passado, o estudante ele pode submeter projetos de extensão, já no sentido de começar a inserir eles no processo, né? E desde 2017, que a gente tem os dados mais específicos e mais longos, nós temos, em 2017, nós tínhamos 400 alunos envolvidos com extensão. Desses, metade eram bolsistas e o resto eram voluntários. Hoje, o ano passado, nós tivemos mais de 2.000 alunos envolvidos. Então, é um crescimento muito grande, que é desse envolvimento que a gente está tendo,
né? Porque aí também nós percebemos uma outra coisa e fizemos uma ação que foi fundamental nesse processo, né? E que se vocês ainda não têm, é uma boa dica de se fazer. Nós temos aqui desde 2013, se eu não me engano, é o que nós chamamos de reitoria itinerante nos campos. A gente vai junto com a professora Carla, que é a nossa reitora, os pró-reitores, e fazem conversa, né, com servidores, com lideranças estudantis. Só que nas reitorias itinerantes a gente não consegue avançar em pontos muito específicos, né? Até porque a gente vai e as pessoas começam a discutir só o que a gente chama, né, de questões que são relacionadas à nossa vida, né? Aos nossos umbigos e cotovelos, que a gente chama. Então, nós vimos a necessidade de nós irmos aos campos, à extensão. Então, nós fizemos, né, esse ano passado, não conseguimos fazer em função do recurso orçamentário, né, que não tivemos. Na verdade, nós íamos fazer 2 vezes. Nós fizemos no início do ano e no final do ano nós íamos fazer de novo com foco na curricularização. Não conseguimos fazer, né, em função que não tínhamos recurso para deslocamento, né. Que foi uma metodologia da ProEx no campus, a gente denominou assim, ProEx no campus, que ela compreende o quê? Reunião com convite, né? Ninguém convoca nada, a gente convida as pessoas a discutir. E aí, para os servidores, a gente faz em 2 momentos durante o dia, né, para que todos consigam ter participação, se quiserem, e com as lideranças estudantis. Então, esse trabalho com as lideranças estudantis, essa aproximação nossa com eles, foi muito importante para o número, né, de alunos envolvidos em extensão. Porque por mais que a gente faça uma reunião com líderes, que tenham 20 líderes, e desses 10 não vão repassar a informação que a gente repassou, os outros 10 que vão repassar já vão ter atingido um público muito maior do que se a gente não tivesse ido, né? Então, é importante fazer esse trabalho com os estudantes, porque eles vão ter que saber. E aí, eles pediram o edital do estudante. Eles pediram. Né? Não foi uma ideia nossa. Apesar de na rede já o IFAL, se não me engano, era o que tinha essa metodologia. Eles pediram um edital, porque essa era uma reclamação deles. Porque, professor, a gente não pode, a gente vai e chama o professor, claro que tem que ter o servidor, que vai ser o seu orientador, né? E tem que estar em consonância com aquele projeto, com aquela ação, mas muitas vezes eles não conseguiam, né, essas pessoas, ou não conseguiam levar a sua proposta, né, e agora, tendo essa questão do edital, isso facilita muito que eles possam, né, buscar esse envolvimento, né, maior na elaboração, na construção, porque é ele que faz, né, tudo isso, obviamente com o auxílio, né, do servidor. A parte da implantação aqui, né? Então, que é o mapeamento da realidade, que isso é uma questão, a gente está, como a gente trabalha em rede, né? O que a Aracy vai apresentar amanhã para vocês, nós estamos já em negociação com ela, né? Já há 1 ano tentando trazer esse portfólio, né? Que faz o mapeamento das demandas, né? A definição das diretrizes curriculares, né? Que é uma coisa que nós estamos discutindo agora, né? Porque o que nós fizemos? Nós não fizemos uma resolução. Nós fizemos uma instrução normativa, né, com base em ações que a gente já fazia. Por quê? Porque nós queríamos experimentar. Porque no momento que tu faz já a resolução, tu leva pronto, né, para as pessoas, e o risco de você ter que refazer é bastante grande. Então, a gente já tinha experiência de outras instituições que fizeram isso, e nós, então, começamos pelo processo inverso, né, que depois eu vou detalhar bem para vocês. A organização dos processos administrativos, que é questão de sistemas, enfim, né, e a autoavaliação, né, que é uma questão bem importante que nós estamos agora também discutindo. E a própria efetivação das ações, né, e isso tudo é o que está dentro da trilha e que faz parte, né, de toda uma discussão da rede. Como aconteceu, então, dentro da nossa instituição, né? Nós nos baseamos em algumas normativas que nós temos, né, a Resolução 77 e 78, que vem tratar, né, foi agora de 2019, mas ela era desde 2016, ela foi revogada ano passado por uma série de questões que nós tivemos que readequar, inclusive em função da curricularização, né, que ela traz a questão da elaboração dos projetos de ensino, pesquisa e extensão e o fomento às ações, né.
E a IN, né, que normativa a execução de projetos pilotos. O que são esses projetos pilotos? Né? Nós, bom, e as resoluções do ensino. Os projetos pilotos eu vou contar depois para vocês. Como que nós fizemos, então? Né? Nós sempre pensamos institucionalmente que não era possível nós pensarmos a curricularização da extensão, somente a extensão. Né? Então, nós convidamos, né, o pessoal da pesquisa, né, e digo convidamos a pesquisa porque o ensino ele faz parte desse processo, né, e isso eles têm que compreender. O ensino é o ator principal desse processo. A extensão ela vem colaborar para a implementação da curricularização, mas não é a extensão que tem que fazer a curricularização. Né? Quem vai ter que responder no futuro sobre isso aos órgãos, né, de controle é o ensino, não é a extensão. Então, nós chamamos os nossos comitês assessores, né, o Comitê Assessor de Ensino, que é o CAEM, e o Comitê Assessor de Pesquisa, Extensão e Produção, que é o CAPEP, que aí envolve a extensão e a pesquisa. Né? E começamos a discutir. Essa reunião aqui foi lá em 2016, final de 2016. Começamos a discutir, né, e o que nós íamos, qual era a trajetória que nós queríamos para a curricularização dentro da instituição. Aí pensamos que seria interessante incluir a pesquisa, né, para nós podermos garantir a indissociabilidade. Hoje, fazendo a avaliação, e inclusive o pró-reitor de pesquisa, né, que também é nosso colega, né, lá de São Borja, o Arthur, a gente chegou à conclusão de que não foi uma boa ideia. E, na verdade, eu sempre disse que não era uma boa ideia, porque eu entendo a pesquisa nesse processo como uma ferramenta, né? Nós não vamos conseguir curricularizar a pesquisa. A pesquisa ela vai ser uma ferramenta dentro desse processo, né? Que é de ensino, né? Que vai trazer a extensão e a pesquisa. Né? E isso gerou muita dificuldade no início, porque a inserção da pesquisa embolou todo o meio campo. As pessoas não conseguiram fazer a extensão no primeiro ano dos projetos pilotos, porque a gente não sabe fazer extensão, né? A gente é formado nas nossas graduações para fazer pesquisa. Alguns de nós fez extensão, né? Em algum momento da sua trajetória, por gostar e por querer, mas dentro dos currículos nós não temos essa formação de extensão, nós temos de pesquisa, então as pessoas fizeram aquilo que era mais fácil. E aí aconteceu o primeiro problema do processo dos projetos pilotos, que nós não atingimos o objetivo em alguns projetos da extensão no primeiro ano de execução. Decidimos incluir os cursos técnicos. Os cursos técnicos nós temos que incluir, porque, né, a gente tem que trazer para todas as modalidades, todos os níveis, né, e tal. Só que a gente não se deu conta que a gente tinha 50 e poucos turmas, né, 32 cursos de graduação diferentes, né, 11 unidades para dar conta, e mais os cursos técnicos, né, e aí depois eu vou trazer para vocês o resultado, né, e por que hoje nós não vamos mais curricularizar os cursos técnicos, né? Nós decidimos institucionalmente que nós não vamos curricularizar neste momento, né, os cursos técnicos, porque a legislação ela nos traz que a gente tem que fazer nos cursos superiores. E já nos cursos superiores vai ter uma série de desafios a serem vencidos. E existem características dentro dos cursos técnicos que eles não dão conta da curricularização, né? E depois eu vou trazer isso para vocês. E aí decidimos, então, que o processo ele iria iniciar por projetos pilotos, por adesão voluntária nos campos. Então, o que nós pedimos? Né? Nós temos 11 unidades. Né? Então, 22 cursos, na verdade eram 21, porque uma das unidades é um campus avançado que não tem curso superior, só tem técnico. Então, seriam um curso superior e um curso técnico por campus. Aí, isso foi tarefa dos diretores de ensino e dos diretores de pesquisa e extensão em lá no campus conversar e as pessoas se voluntariar. Por que voluntariar? Porque é um processo piloto. Nós temos que contar com aquelas pessoas que realmente querem fazer o processo acontecer. Porque também existem muitos que não querem e não vão querer. Mas vão ter que engolir goela abaixo, né? Como a gente diz aqui. Porque senão é legislação, nós temos que cumprir. Então não é aquela questão assim, eu não quero fazer. Vão ter que fazer.
Vão ter que fazer porque é uma legislação e nós vamos ter que cumpri-la, porque nós podemos, né, correr o risco de sermos auditados se não fizermos isso. Como isso vai acontecer em cada curso, aí cada curso vai definir, né? E aí o que nós decidimos? Bom, vamos entrar, como a gente diz aqui no Sul, pelas beiradas, né? Vamos pelas beiradas. A gente já tem as PPI e as PECs, né? Bom, vamos se utilizar das PPIs, que é as práticas, né, integradas. As PPIs, hoje, elas variam, né, elas têm na sua legislação, e aí são aquelas legislações ali que eu coloquei no slide anterior, do ensino, elas têm até 6%. Então, nós já não cumpriríamos os 10%, porque também é piloto, é uma experiência que nós estávamos fazendo, né? Decidimos que não precisaria dos 10%, iríamos trabalhar no formato da PPI para fazer com que as pessoas pudessem enxergar que muitos deles já fazem extensão dentro do currículo, só não denominam como curricularização, né? Então, a ideia da PPI, das PECs, era essa, era trazer, fazer um processo de sensibilização menos doloroso, né, porque toda mudança gera um impacto e gera conflitos, né? Então, a gente cria um processo de sensibilização que fosse mais fácil para as pessoas compreenderem. E realmente isso foi. Claro que só com 21 cursos, né? Mas a gente queria fazer com que esses 21 a gente conseguisse, né, tirar isso do papel e poder avaliar depois e ver o que nós poderíamos fazer ou não, né? Bom, aí construímos um GT, né? Criamos o GT de curricularização, que envolve ensino, pesquisa e extensão. Aí tem representantes de 3 setores. Isso nós constituímos em agosto de 2018. Esse GT que veio, então, a se formar e a construir todo esse processo dos projetos pilotos. E aí, em 2019, né, nós implantamos, então, os cursos pilotos, né, em conjunto com os colegiados de curso. Aqui o que eu trouxe para vocês, e depois essa apresentação vai ficar disponível para vocês aí, até o Helder já tem ela, como nós pensamos, isso é a nossa IN, né, de orientar as pessoas a fazer o processo. Então, aqui traz questões mesmo operacionais, né, onde a gente deixa várias questões em aberto, porque nós não tínhamos uma resolução. A ideia não era, nesse momento, ter resolução. Nós construímos uma IN para fazer um processo piloto de experimentação, a partir desse processo piloto, fazer uma avaliação. Tudo isso a gente pensou antes da IN, né? Antes da resolução 07, que vinha até 2021. Então, nós íamos fechar o processo todo certinho. Inclusive, nós íamos conseguir 2 turmas. As que entrariam em 2020, conseguirmos concluir antes de 2024, para 2023 nós fazermos a avaliação, para 2024, né, a gente conseguir implementar. Só que isso tudo agora foi por água abaixo, porque é 2021. Então, todo esse processo que nós tínhamos pensado e planejado, né, nós tivemos que resumir. Então, hoje, o que nós estamos fazendo? Nós ficamos só com esses 21 projetos pilotos, onde nós vamos avaliar, já avaliamos eles o ano passado, esse ano nós iremos avaliar novamente, para a partir do ano que vem, aí nos cursos superiores, né, já iniciar, né, as turmas de 2021 no processo de curricularização. Mas mesmo assim, né, tendo esse pouco tempo, foi muito válido, né, nós termos feito isso, porque a gente descobriu aquilo que a gente não pode fazer, né? Então, aquilo que a gente tinha pensado em fazer, íamos fazer e teríamos feito se não tivesse esse processo de amadurecimento, né? Mas com essa avaliação que fizemos no ano passado e agora, início desse ano, fizemos novamente, nós não vamos mais fazer. Então, são 11 cursos técnicos, né, como eu disse para vocês, 10 superiores. O que nós identificamos é que muitas das questões que foram elaboradas, né, e aí nós fizemos várias reuniões com os coordenadores dos cursos, colocando a IN, dizendo o que podia fazer, né, e mesmo assim ainda teve muitas interpretações diferentes. Então, assim, o processo de formação é muito importante para o sucesso da ação, senão tende, né, a gente cair em algumas armadilhas que, obviamente que também a gente vai cair, né, não tem como a gente fugir de tudo,
mas foi um aprendizado muito bom a gente ter colocado esses 21 cursos para rodar, com um tempinho, pelo menos, para a gente poder avaliar. Né? Então, mas o que aconteceu nesses cursos? Né? Primeiro, eles não pensaram junto com os estudantes, eles reaproveitaram ações que eles estavam fazendo, já de extensão, e aí também teve casos que deu duplicidade de carga horária, né, que obviamente nós identificamos e dissemos que não podia, né, porque aí Raquel, tenho um projeto lá no edital do fomento da extensão, e aí eu pego aquele edital que eu tenho uma carga horária contabilizada dentro da RAD, e vou lá e replico dentro da minha sala de aula. Eu estou contabilizando 2 vezes. Né? Então, a gente tem que ter muita atenção com isso. Obviamente que esses projetos pilotos partiram de parcerias de quais a gente já existia, né? Porque não havia momento para que a gente pudesse pensar e buscar parcerias, então foram feitas através de ações e parcerias que já existiam, né? Deixamos livre para que eles decidissem quais as disciplinas, que disciplinas, se só as do técnico ou só as básicas, né? No caso do nível técnico, né? Fossem envolvidas, né? Mas aí nós percebemos que muitos envolveram todas as disciplinas, né? Percebemos que o envolvimento do estudante do ensino médio, né? Por mais questões que a gente tem atreladas a ele, foi maior, e isso obviamente que está diretamente relacionado com o turno, né? Nossos cursos superiores, se eu não me engano, só 4 ou 3 são diurnos. O restante todos são noturnos. E isso vai ser uma questão que a gente vai ter que enfrentar, né? E pensar muito bem quando nós formos estruturar os projetos de curso, porque nós temos que levar isso em consideração, né? O nosso aluno ele tem que cumprir 100% da carga horária de extensão dentro dos seus períodos de aula. Eu não posso, nós pensamos, né, em permitir a acreditação, né, de atividades. Por exemplo, eu tenho vários alunos, esses 2.000 alunos que estão envolvidos em extensão, eu tenho que valorizar eles de algum momento, né? Eu tenho que dar essa oportunidade que eles possam reaproveitar. Então, eu também tenho que ter aquela porcentagem, né, de acreditação que eles possam fazer. Mas aquele aluno que não tem, que não participou e que não vai acreditar, ele tem que ter a oportunidade dentro da sua carga horária, né, e dos seus períodos de aula, de fazer os 100% de atividade de extensão. Então, isso é uma coisa que a gente está quebrando bastante a cabeça, né, para se fazer. Isso é um enfrentamento que a gente vai ter que ter, né, com vários dos nossos colegas, que vai ter que caber dentro daquelas caixinhas, né, e sem aumentar a carga horária do curso. Então, esse vai ser um grande desafio. Que mais? A falta de integração, né, que isso está relacionado, né, aos momentos de sensibilização, né? Então, eu tenho cursos que foi muito tranquilo. Agora, eu tenho cursos que eles não conseguiram fazer uma ação até hoje. Né? E semana passada a gente fez uma reunião com eles, virtual, e demonstramos. E aí, a gente também vai passar por uma coisa que a gente tinha pensado, mas não tinha pensado que ela ia aparecer com tanta força assim, dentro do processo, que são as disputas internas nas unidades. E não só disputa de disciplina com disciplina, mas de áreas, como, por exemplo, para dar um exemplo bem claro, e é esse curso aí que está nos dando essa questão, que é um curso de tecnólogo em agronegócio. Eu tenho a turma dos professores do agronegócio e eu tenho a turma de professores da agroecologia. Então, eles têm ideologicamente concepções muito distintas. E aí, tem um baque aí. Que aí já tem um atrito com a coordenação de extensão, que é uma dessas professoras que é da agroecologia, que aí já tem um atrito com o pessoal do ensino, porque eles reclamam que o pessoal do ensino não se envolve como eles teriam que se envolver. E aí a coisa não andou. Então, esse curso não andou. Né? A avaliação que a gente tem dele é que essas questões foram fundamentais para que o processo não conseguiu andar. E como a gente não tinha condições de acompanhar tudo a todo momento,
né? Quando a gente fez a avaliação no segundo semestre do ano passado, nós identificamos isso. Aí eles fizeram outro planejamento e eles não conseguiram cumprir também o planejamento, né? Então, ficou bem difícil. E nós também fomos... Uma situação que foi muito difícil nesse processo para nós foi a questão da gente não conseguir ir aos campos. Porque quando a gente vai aos campos, a gente consegue ver essas questões, né, acontecendo no seu dia a dia. E nós tínhamos planejado todo o segundo semestre do ano passado em visitas aos campos, em formação com esses professores, em conversas com eles, que nós tivemos que fazer tudo agora, início do ano, de forma virtual, que não é a mesma coisa. Então, se nós tivéssemos conseguido ir, talvez algumas dificuldades operacionais que a gente encontrou, nós poderíamos ter identificado elas antes e conseguido, né, superar isso. A necessidade da formação, né, entre extensão, pesquisa e ensino. As dificuldades operacionais, que elas sempre vão vir, né? Uma perguntinha que possivelmente aí já devem ter surgido várias vezes também, da onde que nós vamos tirar dinheiro, né, para financiar essas ações. Aqui nós estamos sendo bem claros com isso, dizendo que o dinheiro é o dinheiro do curso, né? Assim como a gente tem dinheiro para visita técnica, a gente vai ter que ter dinheiro para regularização. Se isso vai sair uma partezinha da extensão, uma partezinha da pesquisa e uma partezinha do ensino, a gente ainda não brigou para isso. Né? Mas possivelmente vai ter que sair e vai ter que ter lá, né? Um recurso destinado para isso, porque é uma legislação e ela tem que ser cumprida. Né? Os horários para planejamento dessas ações, as ausências de modelo, eles queriam, porque eu acho engraçado assim, quando a gente faz um monte de regras e um monte de normativas, as pessoas reclamam. Aí quando a gente não faz, que foi o caso dessa ausência de modelos, aí o pessoal pede, né? Então a gente tem que fazer também, tem que escrever tudo bem direitinho, né? E as dificuldades com o ensino médio, que foi uma das questões que foram apontadas na nossa pesquisa, principalmente a imaturidade dos estudantes, que está relacionada com a sua... eles são menores de idade, né? Então, para se começar o processo de curricularização no primeiro, no segundo e no terceiro ano, eles identificaram que os alunos do primeiro ano não têm condições de se inserir nesse processo, então ficaria só o segundo e o terceiro. No segundo, eles começariam a fazer alguma coisa, e no terceiro ano, talvez eles poderiam implementar. Porém, mesmo assim, muitos no terceiro ano, a maior parte dos alunos ainda são menores de idade. Né? Então, o pessoal trouxe isso como uma dificuldade, e aliado com um número, né, de propostas, e que a gente tem que cumprir a legislação rapidamente, né? Porque quando a gente pensou nos integrados, nós pensamos lá em 2024. Né? Então, nós poderíamos testar, poderíamos desistir, enfim, né? Fazer uma série de coisas. Então, assim, ó, hoje nós não desistimos, nós prorrogamos o prazo de implantação, até porque eu acho que o integrado ele vai ser uma questão meio orgânica dos cursos. E aí a gente não vai ter que cumprir uma legislação, entende? Não vai ter que cumprir 10%. Eu acho que assim como os professores, no momento que eles estiverem, até porque muitos dão aula tanto no integrado quanto no superior, quando eles estiverem convencidos de que o processo é importante e souberem executar da melhor forma possível, eles vão levar automaticamente essa experiência para o integrado. Então, acho que o integrado ele vai se tornar orgânico com o tempo dentro dos cursos. Ele não vai precisar desse processo de curricularização. Né? Nós acreditamos pelo menos nisso. A ampliação do envolvimento dos alunos na discussão, e por isso é importante formar eles, porque eles têm que saber o porquê que eles têm que fazer a extensão dentro dos currículos. Eles têm que saber. Uma dificuldade apresentada foi a troca de coordenadores de curso. Claro, a gente começou o processo todo de formação e de curricularização, em 3 cursos que mudaram os coordenadores, com um coordenador. Aí, quando ele passou, eu não sei se aí acontece, mas aqui acontece muito, parece que a pessoa esqueceu tudo que ela fez e não passa nada para o outro. Né? Aí tu tem que começar todo o processo de novo. E aí isso interrompe muito e é muito prejudicial para o processo. Né? E uma coisa que nos chamou muita atenção, assim, e aí para ver como as pessoas elas têm que sentar e conversar, né, para se chegar a um ponto. É o conhecimento do seu próprio curso. Muitos não sabiam nem que disciplinas tinha nos cursos, só conhecia a sua.
né? E não enxergava como aquela sua disciplina poderia contribuir na disciplina do outro, né? E eles ou poderiam fazer um trabalho em conjunto. Então, isso vai fazer com que as pessoas sentem e analisem o PPC juntas, né? E conversem sobre aquilo, e pensem uma estratégia de desenvolvimento da curricularização juntas. Talvez eu não me inclua num semestre, mas eu vou me incluir no outro. Talvez a minha disciplina nunca vá se incluir no processo de curricularização, mas ela pode contribuir com outra, né? Então, isso as pessoas vão acabar tendo que fazer, né? E vão ser direcionadas a isso, né? A dificuldade, e aí, de novo, a importância da formação. Dificuldade de fazer a relação da carga horária do projeto com o tempo de execução. Então, assim, as pessoas pensaram em projetos, em ações mirabolantes, assim, que teria, assim, ó, e isso que a gente falou, né? E na perspectiva da gente falar, eles não diminuíram, eles continuaram com a proposta. E aí a gente deixa, né? Porque aí vai demonstrar que não funciona mesmo, que foi o que aconteceu. Né? Como é uma experiência, a gente pode deixar que as coisas aconteçam. Né? A partir do ano que vem a gente não vai mais poder. Né? Mas aí as pessoas se deram conta de que, porque elas pensam, quando elas vão pensar em curricularização da extensão, elas não conseguem ver que muitas coisas elas fazem e já está nesse processo. Então elas pensam em alguma coisa completamente diferente daquilo que elas fazem, uma coisa enorme, uma coisa que tem que envolver todos os alunos, todas as vezes que eles saírem para ir para uma comunidade, né? E todos os alunos numa mesma ação. Então, isso é uma questão de pensar o planejamento da ação. E pensar que, por exemplo, nos cursos superiores, a gente tem que finalizar a ação todo semestre, eles têm que ter nota. Né? Por mais que eu pense, né, no curso lá de informática, sistemas de informação, né? Eu vou pensar um programa para os 3 anos do curso. As ações têm que acontecer com temporalidade, porque eles precisam concluir aquela ação semestralmente. Então, dentro daquele programa de 3 anos, se for assim pensado, eu vou ter que ter ações, projetos para um semestre, projetos para o outro, projeto para o outro, né? Porque eu tenho que concluir essa ação. Eu não posso deixar dar nota para o estudante só lá no final, quando ele acabar com o programa. Né? Então, isso são questões que as pessoas não tinham pensado. Né? Então, elas pensaram em ações muito longas ou ações que envolviam muito deslocamento do estudante. Aí não tem dinheiro, né? Que é uma coisa também que a gente sempre fala para os nossos colegas. Tem que levar em consideração a nossa situação econômica, o recurso orçamentário da instituição. Nisso, o IFE Santa Catarina fez uma coisa muito bem pensada. Todas as ações de curricularização, elas vão gerar um produto no final. Então, eu vou naquela comunidade, eu faço o levantamento da demanda, eu faço a interação com eles, volto para dentro da instituição, elaboro o produto, que pode ser, né, uma metodologia, um documento, enfim, um aparelho, qualquer produto gerado daquela ação, e depois eu vou lá e retorno para a comunidade. Isso também é fazer extensão. Porque nós tínhamos a compreensão dos nossos colegas, e muitos deles, de que para o aluno fazer a extensão, ele tinha que ir toda a aula que fosse destinada à extensão lá para a comunidade. Gente, ninguém vai ter recurso financeiro para isso. Não existe. É questão de tempo e recurso. Né? Então, nós temos que pensar em estratégias, quando for se pensar, pensando nessa situação. E isso parece muito simples, mas isso é muito difícil, principalmente para aqueles colegas que nunca se envolveram em atividades de gestão, porque eles não conseguem visualizar o todo. Eles visualizam a sua caixinha, no máximo a caixinha do seu curso, mas eles não conseguem visualizar o todo porque eles não têm a experiência do todo. Né? Então, alguém tem que levar essa experiência para eles. E esse alguém são os gestores. Né? Então, isso é um papel nosso. E aí vem uma dificuldade que eles sentiram, né? Porque por mais que assim, nós sempre discutimos entre ensino, pesquisa e extensão, porém, sempre a extensão foi a mais envolvida. O ensino, o ano passado, se deu conta do que ele tinha que fazer, porque eu coloquei o pró-reitor e a diretora de graduação e eu disse, querida, que inclusive é uma colega nossa lá de São Borja, a Janete, eu disse para ela, porque a gente já tem, né, uma amizade fora da instituição, é tu que vai responder. Eu estou preocupada contigo.
é tu que vai responder, tu que é a diretora de graduação. Na hora que vier, né, o controle externo, não sou eu da extensão. Eu estou aqui para te ajudar a implementar isso. E só para isso, e fazer a parte que a extensão tem que fazer. Então, assim, ó, o ensino tem que se envolver de cabeça nisso. E aí elas começaram a compreender que esse processo não ia dar certo. Porque lá na ponta, quem vai fazer acontecer isso é o ensino, não é a extensão. Não é o coordenador de extensão que vai fazer reunião com os docentes. Ele vai participar. Quem vai fazer a reunião é o ensino. É eles que têm que trazer isso, porque a curricularização, ela não é uma atividade da extensão. Ela é uma atividade do ensino. Nós vamos estar curricularizando a extensão. E curricularizar a extensão é uma atividade de ensino. E isso parece muito, assim, muito fácil de entendimento. Vou dizer para vocês que esse documento do fórum, que foi elaborado por nós e pelo FDE, ele foi uma demanda nossa, do fórum, que nós jogamos para o FDE, e o FDE foi se dar conta realmente disso no final do ano passado. Quando nós fizemos uma reunião em agosto, lá em Brasília, e nós já tínhamos rascunhado todo o documento, tínhamos levado toda a proposta, e deixamos reservado uma tarde para conversar com o FDE sobre esse documento. A reunião demorou 40 minutos, que foi o tempo que nós apresentamos o documento, e eles ficaram com os olhos arregalados, olhando para nós e dizendo, e agora? E aí que eles se deram conta. Isso a rede. Então, assim, não é uma especificidade de um instituto ou outro. Né? E isso foi uma dificuldade encontrada na rede. O envolvimento do ensino, porque a curricularização, na maior parte dos casos, né, e vou chutar aqui, ó, em 90% dos casos da rede, foram as pró-reitorias de extensão que puxaram o barco. Né? E aí o ensino subiu em cima e foi indo. Alguns com envolvimento maior, outros com envolvimento menor. Nós, para sanarmos isso, agora, toda sexta-feira à tarde, nós temos 2 horas de reunião com o pessoal do ensino e da pesquisa para pensarmos todos esses pontos de interrogação que a gente está trabalhando. E, enquanto isso, nós vamos construindo a nossa minuta de resolução. E aí, trazendo, por exemplo, amanhã nós vamos ter uma reunião sobre aproveitamento e creditação. O que é uma coisa e o que é outra. Né? E porque assim, ó, nós não sabemos muita coisa de ensino. Então eu preciso deles para fazer as coisas. Nós não compreendemos muitos processos que acontecem no ensino e que são fundamentais para o processo da curricularização. Então, se a gente não andar junto, não vai dar certo. E isso foi um reflexo muito grande que a gente teve nas unidades. Porque a falta desse envolvimento efetivo com o ensino da reitoria gerou esse frisson lá no campus. E, obviamente, que o pessoal do ensino no campus também não deu o apoio necessário. Né? Mas isso, como nós identificamos isso bem antes, né, do processo efetivamente acontecer, nós estamos conseguindo, né, corrigir essas questões. Esses encaminhamentos foram encaminhamentos lá da pesquisa que nós fizemos, né, que fizemos uma pesquisa online, e agora nós faltamos só um campus para fazer as vídeos. Nós estamos fazendo vídeos com todos os cursos, né? E tem surgido outras coisas, porque a avaliação que a gente fez no segundo semestre do ano passado se referiu ao primeiro semestre. Agora nós estamos fazendo a do segundo semestre, e agora, na metade do ano, a gente vai fazer do terceiro. Então, pelo menos 3 avaliações nós vamos ter. O que a gente queria, as 6 avaliações para o processo ser implantado em 2024, nós vamos ter que ficar, infelizmente, com as 3. Então, são questões que surgiram que os campos querem, né? Mas a principal questão que nós estamos encaminhando e já estamos andando, né, há um bom tempo, é a questão da formação. Né? A formação que nós queríamos que fosse presencial não aconteceu. Nós vamos ter que começar agora toda a formação com esses docentes do ensino superior. Possivelmente entre junho e julho nós vamos lançar o nosso curso, né? Então nós vamos formar essas pessoas e fazer reuniões com os colegiados e com os núcleos de cada curso, né, que vai ser implantado. Então nós vamos passar o ano nesse processo de formação, né? Elaboração de material, né, que vão vir dentro desse curso que a gente está fazendo, como de vídeos rápidos e explicativos, tanto para os servidores quanto para os estudantes. Isso é uma coisa que eles também, a gente não pode se demorar
não pode ser uma cartilha enorme, não pode ser um vídeo enorme, né? Porque senão as pessoas não assistem. Então, são questões bem pontuais, das quais a gente está identificando as necessidades a partir dessa avaliação, né, que nós vamos avançar. A organização dos grupos de apoio, né, isso é uma questão que nós vamos estruturar, que corresponde a núcleos, né, que nós não temos função para dar para esses núcleos que envolvam os docentes, os técnicos administrativos, os estudantes e a gestão do campus, para fazer esse acompanhamento, porque nós não vamos ter como fazer isso. Vamos lançar agora, nas próximas semanas, o edital de fomento dessas propostas pilotos, porque elas não estão ainda executando, né? Então, nós vamos ter que dar um apoio financeiro, e nós já deixamos uma reserva para isso. Estamos na discussão, junto com o ensino, na mudança das diretrizes dos cursos superiores, e após a aprovação das diretrizes, vai se começar a mudança nos PPCs, né? E aí é que o bicho vai pegar. E, enquanto isso, nós estamos trabalhando, né, na elaboração da resolução e na orientação. Esse ano, né, nós conseguimos que uma colega viesse de um campus para se dedicar só a isso, e isso é muito importante. O fato dela estar há 3 meses dentro da pró-reitoria fez com que um trabalho que estava acumulado, né, e sobre a minha responsabilidade, mais de uma colega, que temos outras imensas, né, quantidade de demandas, pudesse avançar muito. Então, é importante que se tenha pessoas dentro das pró-reitorias, né, que se dediquem única e exclusivamente à curricularização, porque não é fácil, não é um processo simples, é um processo que ele tem que ser amadurecido, né? Nós gostaríamos de poder ter tido mais tempo para amadurecer mais ainda, e é um processo que é extremamente necessário, né? Porque é uma legislação onde a gente tem que cumprir, né? Então, acho que aqui eu ia voltar às trilhas, mas só para dizer o que a gente estava fazendo, mas acho que a gente já colocou isso, né, na nossa fala lá desde o início. Eu falo bem pouco, né, então acho que eu nem extrapolei o tempo, porque eu nem estou com o relógio aqui para visualizar, mas o Helder não me mandou ficar quieta, então eu fui indo, né? E agora a gente fica aí para a gente conversar e contribuir, ver quais são as dúvidas de vocês, né? Agradecer a atenção e a paciência, né, de terem ficado aí me escutando, né? E nos colocar sempre à disposição, né? Não só para essa ação, mas outras ações que a gente possa vir a contribuir aí na rede. Helder, passo para ti. Muito obrigado, Raquel. Enquanto isso, eu vou tomar um mate e vou encerrar a apresentação para poder aparecer para vocês, né? Porque vocês não estão me enxergando aí, né? Perfeito. Tá no cantinho, aí você fixa a sua câmera aí no meio da tela. Gente, então vamos lá, né? Nossa convidada, vocês viram aí o sotaque, né, carregado, os T de Santa Maria. Já perdeu, né? Já tá perdendo o sotaque aqui. Eu já tô com o sotaque mineirucho, vamos dizer assim. Raquel, muito obrigado. E eu vou, nesse primeiro momento, então, passar a palavra para o professor Rui, né, nosso pró-reitor de extensão. Tinha me solicitado ali a palavra. Então, Rui, é contigo. Vou fechar meu microfone. Bom dia a todos. Bom dia, Helder. Bom dia, querida Raquel. Bom rever você. Tudo bem, Rui? E obrigado pela gentileza em participar do nosso primeiro seminário sobre curricularização. Eu vou iniciar minha fala pedindo licença para a colega Angélica, que eu até copiei aqui uma frase que ela colocou aí no chat. Ela colocou assim: pensar fora da caixinha. Gente, colegas ouvintes, isso vai de encontro ao que nós desejamos, né? Inclusive, o professor Helder, ontem, o pró-reitor de extensão da UF, comentou isso, né? Nós precisamos parar de ficar inventando a roda. E é isso que o Instituto, nosso Instituto, IFTM, precisa fazer, né? Nós precisamos trazer colegas como a Raquel, como o professor Helder, como a professora Maria Araci, que ainda vai vir na sexta-feira, e ouvir, de fato, como é que estão sendo desenvolvidas essas ações dentro dos institutos de cada um, dentro das universidades, para justamente reduzir
os nossos possíveis erros. Então, é justamente isso. Então, é nesse sentido que é importante, realmente, concordo com a Raquel, e inclusive, Raquel, você vai se lembrar que eu já me manifestei, né, para você, dizendo do meu desejo de colocar o IFTM participando dessa capacitação que você vai organizar. Inclusive, eu gostaria de que depois você me enviasse no WhatsApp se o ofício que eu tenho que encaminhar para o seu instituto tem que ser direcionado para a sua pró-reitoria ou para o gabinete da reitoria, para a gente formalizar essa parceria, né? Informando aí para os nossos colegas ouvintes que a ideia é montar essa participação do IFTM, tanto para docente quanto para justamente para que haja um melhor entendimento, né? O que é ensino, o que é pesquisa, o que é extensão, até onde vai a extensão, até onde vai o ensino, para justamente a gente não ficar nesse impasse, que muitas das nossas ações, e não é só uma coisa que acontece aqui no IFTM, mas no país inteiro, há uma confusão imensa, né, de ações que são de ensino, mas que estão alocadas na extensão, enfim, né? Então, isso é fundamental. Então, podem ficar tranquilos que nós participaremos dessa capacitação justamente para embasar melhor as nossas execuções nos campi, né? Raquel, eu lembro que você comentou há pouco a respeito da reitoria itinerante. Nós aqui temos também, nós criamos, inclusive, dia 30 de março, se não me falha a memória, seria o primeiro dia que nós estaríamos no campus Paracatu, se não me falha a memória. Só que aí nós montamos um cronograma, né? Só que aí veio essa loucura desse isolamento social, nós tivemos que suspender o cronograma. Foi uma das primeiras inquietações minhas, quando nós chegamos aqui na reitoria, conversei com a professora Débora, falei que muitas das vezes as decisões que acontecem aqui na reitoria são um pouco desconectas com o campus, né, com os campi, porque nós, alguns da gestão passam despercebidos na realidade do campus, né, e aí ela muito sensível, né, à causa, criou essa possibilidade de nós, gestores, estarmos visitando, né, cada campus, conhecendo melhor o local onde se executa as ações finalísticas, né, sejam ela ensino, pesquisa e extensão. Então, realmente é fundamental, e é bom saber que outros institutos, como o seu fazem isso, né, justamente para pensar que nós estamos no caminho certo. Mas, enfim, a curricularização ela é difícil, né, da extensão, ela é difícil, não é fácil, porque nós, como você bem falou, nós não fomos treinados, nós não fomos capacitados para estender, para fazer extensão, mas sim, nós sempre fomos orientados para fazer pesquisa, né, por incrível que pareça. Então, isso é difícil, mas é um desafio. E aí entra o meu questionamento. Vocês, qual foi, Raquel, na hora de realmente vocês curricularizaram a extensão nas matrizes curriculares dos cursos de vocês, mas, de fato, qual foi o principal problema, se você pudesse nos relatar, que vocês encontraram na execução disso lá no campus? Você poderia me dar um exemplo, uma questão problema nesse sentido? E, mais uma vez, agradeço pela gentileza de você participar conosco. Bom, Rui, obrigada por você ao convite, né? E quanto ao curso, pode enviar a pró-reitoria, se a gestão entende assim. Já construímos lá o Drive e colocamos vocês em acesso aos documentos para serem organizados. E assim que os documentos estiverem organizados, a gente pode iniciar o curso. Nós iniciamos na segunda-feira a turma com o IFRS, né? Então, agora, talvez nas próximas semanas, a gente já vai começar com o IFSUL, né? Então, a gente já está... Conforme o pessoal vai organizando o material, a gente vai abrindo as turmas, né? Mas quando é o principal problema, não há um único problema, né? Eu acho que uma dificuldade muito grande, e se hoje pudesse voltar no tempo e fazer diferente, eu teria iniciado esse processo de formação bem antes. Eu teria iniciado lá em 2015,
quando eu entrei na pró-reitoria. Porque muitas das dificuldades encontradas no processo, elas dizem respeito à falta de conhecimento, não só dos docentes e técnicos administrativos e estudantes, mas também da gestão do que é extensão. E eu teria feito esse trabalho de formação com os gestores de ensino, principalmente, né, e os gestores de pesquisa, porque eles precisam compreender o que é extensão. Porque se eles não sabem o que é extensão, eles não vão conseguir orientar aos colegas que vão procurar eles, porque lá no campus eles vão procurar o ensino, e é o gestor de ensino e o gestor de extensão que está lá no campus, né? Eles não vão saber orientar e as pessoas não vão conseguir visualizar a extensão dentro do currículo, se elas não sabem o que é, e se elas não sabem o que vai fazer. Então, assim, a principal dificuldade é o entendimento do que é extensão e de como fazer extensão. Essa, eu acho que se a gente conseguir minimizar isso, a gente tem muito mais sucesso na implantação. E uma segunda questão e aí também, que são questões que estão muito atreladas uma à outra, né? Uma questão de dificuldade foi a questão do envolvimento da gestão de ensino nas unidades, né? O pessoal do ensino nas unidades, a gente sabe que o ensino ele tem muitas demandas diárias, tem muitas coisas que acontecem de uma hora para outra e que tem que ser resolvidas. A gente sabe que há poucas pessoas contribuindo, né? Então tem todos esses fatores. E isso, com certeza, gera que uma ação, porque eles compreendiam que isso era uma ação da extensão, né? Eles não tinham tomado para si que é uma ação de ensino que tem que ser executada junto com a extensão, que a extensão e a pesquisa têm que fazer parte deste processo, tem que sair da caixinha da extensão e ir lá se relacionar com o ensino, tem que sair da caixinha da pesquisa e se relacionar com a extensão e se relacionar com o ensino, né? Tem que se fazer a insaciabilidade. E eu lembro que a minha reitora é a segunda gestão dela, e desde a primeira gestão ela disse que, e quando agora concluir a gestão ela vai se aposentar, ela, desde lá, antes de surgir ainda, né, essa temática dentro dos institutos da curricularização, ela dizia que o sonho dela, antes de se aposentar, e que ela ia conseguir fazer isso enquanto reitora da instituição, era que se pudesse realmente colocar em prática a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que o aluno conseguisse fazer dentro do seu currículo a pesquisa e a extensão. E aí, quando veio a curricularização, ela ficou, né, extremamente assim, motivada, porque ela disse, bom, agora eu vou me aposentar colocando em prática, agora eu estou vendo que vai acontecer isso, porque a curricularização é isso. Por isso que ela quis muito trazer a pesquisa e o ensino integrado, porque essa era uma questão que ela queria, né? Por mais que a gente argumentasse muitas questões, né, em relação a talvez não neste momento, né, inserir tanto o ensino técnico quanto a pesquisa no nome, curricularizar, pesquisa e extensão, porque a pesquisa ela não vai sair desse processo, ela vai estar dentro do processo, ela não tem como não estar dentro do processo, né? Mas talvez ela vá se apresentar como metodologia, né? Como uma ferramenta. Então, assim, ó, essa dificuldade também é isso. E eu vejo na rede, isso é uma visão minha da rede, que o principal problema que os institutos estão enfrentando é esse. É a relação entre ensino e extensão. É esse. E foi assim, ó, nas últimas 2, 3 reuniões que a gente tentou fazer junto com o Fórum do Ensino, todas as reuniões foram pedidas por nós, pela extensão, para o ensino, para falar da curricularização. Nós elaboramos a minuta do documento, eles contribuíram com o documento, né? Eles se deram conta, realmente, quando a gente foi na reunião em agosto, que a reunião era para ser a tarde toda, e foi 40 minutos que o Daniel, que era o que estava organizando o documento, que era o relator do documento, apresentou, e eles ficaram com uma cara de estado de choque, olhando para nós. Eles ficaram literalmente com os olhos esbugalhados, né? Como se diz, olhando para a gente, como dizendo assim, gente, e agora? O que eu vou fazer? Né? E a reunião acabou, porque eles não tinham o que falar, porque eles não estavam se relacionando dentro da sua instituição. Então, esse foi, se hoje eu fosse considerar algum problema, o principal problema da curricularização na rede é a relação ensino-pesquisa, ensino-extensão.
No nosso não foi diferente, no nosso também não com tanta gravidade assim quanto na rede. Mas nós tivemos, até porque assim, nós e a Pró-Reitoria de Ensino sempre discutimos junto. Mas não basta nós, pró-reitorias, discutir, porque não somos nós que vamos fazer. Quem vai fazer é o campus. Então, só que a Pró-Reitoria de Ensino tem que levar isso aos seus pares, a Pró-Reitoria de Extensão tem que levar isso aos seus pares, e a pesquisa também. E esses pares se sentar lá no campus, na ponta, e pensar, planejar e executar isso juntos, sair da sua caixinha. Né? Só que sair da caixinha é difícil. É muito difícil. Ele traz umas concepções assim, bem problemáticas. Mas eu acho que tudo é um aprendizado, né? Mas se eu fosse te elencar, acho que seriam essas duas questões. E uma pena é que vocês não vão ter muito mais tempo para fazer esse processo de formação, porque eu acho que isso vai dar um impacto bastante significativo na hora da execução. Perfeito, Raquel. Tranquilo, Rui? Podemos passar alguns questionamentos aqui? Tranquilo, obrigado, Raquel. Eita, alguns? Então, mas eu vou tentar, assim, ó, pelos questionamentos que nós tivemos, Raquel, eu vou tentar fazer uma junção aqui. Né? Eu acho que assim, o pessoal está muito preocupado ali. Se tu acompanhar depois do chat aí, tiver um tempinho para dar uma lida, tu vai ver. Tem muita preocupação com essa questão da formação, que é uma preocupação nossa, né? Que entramos na gestão agora também. Né? Alguns colocam, esse seminário já é uma questão, a Leila comenta, uma formação. Né? Mas, digamos assim, a gente precisa avançar e muito mais. Né? E eu acho que, né, conseguiremos, né, mesmo com essa situação pandêmica que vivemos aí, a gente conseguirá, eu acho, fazer esse processo aí de formação. Já estou, né, semanalmente eu tenho me reunido com todos os coordenadores de extensão dos campi e estamos, né, em processo aí de reformulação, atacando uma questão que o Elson coloca, né, a burocracia, né, que existe. A gente já está nesse processo, né, de discussão aí dos nossos formulários e da forma de registro, enfim. E baseado, né, nessas preocupações que o pessoal levanta, vem alguns questionamentos, Raquel. E aí poderia repassar aí a experiência do Instituto Farroupilha, né, e emitir aí sua opinião. Nós temos alguns questionamentos do tipo, né? Por exemplo, Vanessa, né, nos pergunta o seguinte: no caso de ser parte de um componente não específico, né, como que vocês estão fazendo a questão do registro, né, e comprovação no final, né, a questão da carga horária do estudante na curricularização? Perfeito? Nessa mesma linha vem uma pergunta do Rogério, que ele fala o seguinte: é necessário obrigatoriamente, né, na curricularização atribuir a nota? Vocês estão usando isso? Né? E a carga horária, no caso também, né, deve ser, para a gente poder ter essa noção dos 10%. Mas ele pergunta se é necessária essa nota, ou se pode pensar numa certificação simplesmente atrelada ao cumprimento de carga horária. Né? Então, vocês estão fazendo de que forma? De repente, pode ir nessa linha. E aí, para finalizar, né, digamos assim, essas questões e emitir uma opinião, vem a questão relacionada, né, do Elson, que eu falei no início, como desburocratizar, né? Ou seja, como que a gente pode fazer uma extensão mais simples, né, mais eficiente? Como é que vocês estão trabalhando isso dentro do IFA-Farroupilha? Bom, esse primeiro bloco aí, ele vem com questões que a gente vai discutir amanhã na nossa reunião com o ensino, né? Porque também é uma preocupação nossa essa questão do registro, né? Mas o que a gente, né, e o que o pessoal do ensino traz? E aí, por isso que não tem como descolar ensino da extensão nesse momento, porque tem coisas que a extensão não sabe como fazer, assim como tem o ensino não sabe como fazer, né, que são questões específicas da extensão. O que nós estamos pensando, e é o que nós vamos propor, e amanhã bater o martelo, né, se vai ser assim ou não. E que também é uma forma como, por exemplo, o IFE Pará está fazendo, o IFE da Araci, né, que vai estar com vocês amanhã, também está fazendo. Essa porcentagem da carga horária, o que nós pensamos, né, e o que nós estamos pensando para a nossa instituição? De nós termos as três possibilidades, né? Como componente não curricular, ela ser parte de 10% da carga horária das disciplinas, né? E aí isso estaria dentro do PPC, como uma forma descrita na metodologia e nas emendas,
né? E aí isso comprovaria o registro. Porém, assim, é importante dizer, e ontem à tarde mesmo eu estava discutindo com a colega que está na curricularização, que eu só vou estar firme disso na hora que vier uma avaliação do MEC para avaliar o curso e dizer que é assim que se faz esse registro, né? Porque a gente não tem avaliação nenhuma ainda. Mas os institutos todos estão fazendo, né, dentro dessa prática. Por exemplo, o IFE Santa Catarina, nós utilizamos o sistema SIGA, né? O IFE Santa Catarina também utiliza o SIGA. O que eles fizeram? Eles customizaram um sistema, e aí essa carga horária, por exemplo, que está lá registrada na ementa da disciplina, né? Ela vai puxar para dentro do sistema, e na hora que o professor colocar lá no seu diário de classe que aquela carga horária, que aquele dia de aula foram atividades de extensão, isso está tudo parametrizado dentro do sistema, tá? Ele vai puxar aquela carga horária lá para o cantinho da carga horária, né? Tipo como uma carga horária adicional, mas ela não é adicional, ela é dentro da disciplina, ele só vai ir contabilizando. Eles customizaram o sistema para fazer dessa forma. Então, quando o curso tem 3.200 horas, 320 horas de curricularização da extensão, isso distribuído dentro de todo o percurso do curso. O aluno lá, o Helder, que é aluno do curso, quando ele chegar lá no final do seu curso, ele vai ter lá 320 horas que vai aparecer no seu histórico de extensão, que foram aquelas horas que foram puxadas. Nós ainda não parametrizamos o sistema, mas vamos fazer isso quando tivermos recurso financeiro para fazer e quando pudermos fazer, porque nós, para implantar o sistema, nós contratamos uma empresa e ela ainda está fazendo, e fizemos algumas customizações, mas não temos mais dinheiro para fazer mais, né? Porque senão faríamos agora já. Então, a partir do ano que vem, a gente vai ter o domínio, né, do sistema, e aí poderemos fazer as mudanças sem custo. Então, a partir disso, nós vamos pensar em fazer isso dentro do sistema. Mas o que a gente está se preocupando? Em deixar tudo bem claro e específico dentro do PPC. Né? A partir do PPC, da ementa, é que vai estar ali justificado. O componente curricular, ele vai ter que sair carga horária de outras disciplinas para se construir a quantidade de carga horária dos componentes curriculares. Né? Nós hoje estamos pensando em um obrigatório, mas eu acho que nós vamos ter que ter um outro. E aí, conforme a carga horária dos cursos, vão ter que ter mais de um e mais de dois. E essa carga horária vai ter que sair das outras disciplinas, né? Porque senão a gente vai estar aumentando a carga horária do curso. Não é isso que nós vamos fazer. Até porque isso tem implicações de carga horária docente, que nós não temos mais códigos de vagas, né? Para nomear mais ninguém. E no recurso financeiro que vem, né? Em função da carga horária. Então, é porque nós recebemos recurso financeiro com a carga horária mínima. Então, se a carga horária mínima do curso são 3.000 horas, eu vou receber recurso financeiro para executar 3.000 horas. Se o meu curso é de 3.400, essas 400 horas não vão ser financiadas. Elas vão ter que sair de algum lugar do orçamento próprio da instituição. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, o que nós estamos propondo, e amanhã nós vamos bater o martelo nisso, é fazer, né, essa metodologia, se utilizar isso, né, dentro dos PPCs, dentro da disciplina lá de introdução à informática, vai ter a disciplina de 40 horas, vai ter 10 horas que são de extensão. Essas 10 horas, elas têm que estar explicadas em que atividades, né, e aí o plano de ensino do professor vai trazer isso e ele vai registrar no seu diário de classe. Né? É isso que as instituições estão fazendo e é isso que nós vamos fazer também. Né? E aí lá dentro do sistema ele vai, porque a gente coloca tudo hoje no sistema, né? Ele vai fazer isso por lá. E mais uma das formas que a gente vai fazer para registrar é que esse projeto e esse programa, para contabilizar, para a forma de registro, para depois de avaliação, nós temos um módulo dentro do sistema que é chamado projetos integrados. E aí nós vamos cadastrar todos esses projetos lá dentro desse módulo, para ficar eles todos registrados como os projetos integrados da curricularização. Ele não vai contabilizar na carga horária lá duplamente do professor, né? Mas no fato dele ficar ali registrado. E quanto à questão da nota, eu só não vou ter... eu tenho que ter... como ele é um componente curricular, é obrigado, pela resolução, a ser um componente curricular. Né? Sendo um componente curricular, ele tem que ter uma nota final. Né? Eu posso ter lá o componente curricular projetos de extensão 2, né?
que talvez essa disciplina Projeto de Extensão 2, eu possa acreditar, e é por isso que amanhã a gente vai discutir o que é acreditar e o que é aproveitar, porque o pessoal trouxe a questão dessas 10 horas da disciplina de introdução à informática, eu poder aproveitar um projeto que o estudante fez lá no edital da extensão que tinha relação com esse conteúdo. Por isso que a gente tem que saber bem o que é aproveitamento e o que é acreditação. Eu sei que não vai ser possível fazer dessa forma, porque aproveitamento tem que aproveitar toda a disciplina, né? Ou 75% da disciplina, o que não seria o caso nesse sentido. E aí seria uma acreditação. E aí, para ser uma acreditação, para eu poder acreditar esses projetos que esses estudantes fazem fora, como componente curricular, mesmo assim eu tenho que ter um componente curricular, porque ele não vai ser uma CC. Ele não é a mesma lógica que a CC. Entende? Eu não posso fazer isso. Ou uma mesma lógica que o estágio. Ele é uma carga horária dentro da matriz. Né? Ele não é complementar. Ele é dentro da matriz. Então, ele tem que se configurar como componente curricular. Então, essa é a discussão que amanhã nós vamos bater o martelo, junto com o pessoal do ensino, né? Porque é eles que tem que nos trazer essas soluções e pensar, né? Já fomos nos registros acadêmicos para ver se é realmente assim que se pode, se registrando dessa forma, ele vai ter como comprovar depois que ele fez a extensão, e sim, né, os registros acadêmicos já não deu ok, que ele vai aparecer, né, e aí lá no seu histórico vai ter a observação que ele desenvolveu tantas carga horária de extensão, né, conforme o PPC do curso, especificações do PPC do curso, então por isso que tem que estar tudo dentro do PPC do curso, né, o como vai se fazer, o como isso vai se materializar dentro do curso, tem que estar lá referenciado no PPC. Né? E qual era a última pergunta? Acho que era essas, acho. Então, eu vou te fazer o último questionamento aqui, Raquel, devido ao avançar da hora, e aí depois eu já peço que possa fazer a sua fala final. Né? São duas questões aqui, basicamente. Com relação à dúvida sobre as reuniões que vocês estão fazendo, né? Elas são semanais, no caso, e se está ligando todo mundo, extensão, né, e ensino, professores, coordenador de curso, pedagogo, NDE, vocês estão juntando todo esse pessoal semanalmente? Não, a gente tem uma metodologia que a gente está se utilizando. Nós temos o GT, como eu falei para vocês, né, que é o GT, ele tem 15 pessoas. Nós estamos agora reformulando o GT porque 3 pessoas saíram, não fazem mais parte da gestão, né? Nós tivemos um campus que teve eleição agora, né? Porque é um campus, aqueles que não tinham fechado ainda 5 anos, né? Então fizeram aquele mandato tampão, que tinha 2 representantes dentro desse GT, e uma outra colega também, que é essa colega que hoje está na reitoria, que era uma diretora de ensino e que não está mais no campus e está na reitoria hoje. Então, nós não... as reuniões da sexta-feira, a ideia é, inicialmente, até nós alinharmos todas as discussões, né, é se fazer com esse GT. Hoje, a reunião, por exemplo, de amanhã, vai participar só as pró-reitorias de ensino, pesquisa e extensão, né, e os seus correspondentes, que é assim que a gente tem feito. Porque a gente tem muitas questões ainda a se alinhar internamente, né, a discutir internamente. E se nós levarmos isso ao grande grupo, né, porque, por exemplo, nas reuniões com os NDEs e colegiados, nós já temos que ter tudo isso alinhado. Né? Nós podemos buscar contribuições, que é o que nós vamos fazer com a resolução. Nós vamos buscar, né, nós vamos deixar ela como uma consulta pública e o pessoal vai poder contribuir e tal. Mas o alinhamento ele tem que estar feito na gestão. Então, o que nós estamos fazendo é esse alinhamento de gestão. A partir da semana que vem, nós vamos chamar todo o GT, e aí vai se construir essa ideia das reuniões semanais com o GT, né? E para o segundo semestre, a ideia é se fazer, né, com os NDEs. A gente gostaria que fosse presencial, mas não sei, possivelmente até lá a gente não vai ter conseguido, né? E aí nós vamos ter que fazer com todos os docentes envolvidos nos cursos superiores, que aí a gente vai fazer esta formação e mais o curso direcionado para eles, né? E porque a gente pretende já no início de 2021, as turmas que entrarem em 2021,
a gente já começar o processo, não esperar para 2022, né? E tem a interpretação aí que a gente poderia esperar até 2022, né? Porque a legislação, como ela contabiliza 3 anos, né? E foi 2018, seria 2018, 2019, 2021. E aí começaríamos em 2022, né? A ideia é que a gente já comece em 2021. Para poder rolar, né? Isso. Perfeito. Então, a gente está fazendo assim, né? Mas essas questões de se reunir com o pessoal, essa aproximação, e aí voltando ao que o Rui tinha colocado, né, da dinâmica de vocês irem aos campos, ela é fundamental. É ela que amarra o processo. Né? Então, e a gente sente isso. Agora que a gente fez as reuniões com cada projeto piloto, 21 reuniões, né? Faltam 2 ainda. E cada campus é 2 cursos. 21, passamos 2 semanas assim só fazendo reuniões. Né? Como é importante escutá-los, né? E como eles precisam ser ouvidos. Eles precisam serem ouvidos. Então a gente tem que proporcionar esses momentos, né? Que eles possam falar, nem que a gente faça uma reunião de meia hora, porque nós marcamos reuniões no máximo de 1 hora e todo mundo conseguiu falar, todo mundo conseguiu colocar suas angústias, né? Nem que seja para a gente chorar, né, junto, mas pelo menos a gente construir esse espaço. Então, acho que esse espaço, vocês, enquanto gestão, né, Alder e Rui, é extremamente importante que vocês façam isso, se alinhem com as unidades, porque eles precisam desse espaço. E ele é necessário para o processo. Não, perfeito. Não, tem muitas perguntas aqui. Infelizmente, não vai ter como mas quem sabe responder você manda todas. por e-mail, Certo. E aí eu respondo elas por Não, e-mail, perfeito, e aí então. tu retoma o pessoal, né? Não, eu coloco o arquivo na pasta que eu criei do seminário, aí eu coloco esse arquivo com as respostas lá. Raquel, então, assim, você pode, né, utilizar a palavra aí, suas últimas questões que queira comentar. Mas, não, a gente só agradecer, né? Eu acho que cada vez que a gente consegue levar a experiência e conversar, a gente também traz coisas muito importantes para a nossa experiência, né? Ver também o que a outra instituição está fazendo, o formato como está fazendo, né? O trabalhar em rede, eu acho que é muito importante para nós, principalmente nesse momento de fragilidade, né? Política, econômica que a gente está, né, e de visibilidade da nossa instituição e da importância dela diante da sociedade. Né? Eu acho que a gente tem que se mostrar, a gente faz muita coisa na extensão e mostra muito pouco, e eu acho que agora, incluindo nos currículos, isso vai trazer, né, também um ambiente que vai mostrar mais a instituição, né? A formação, né, vocês podem contar conosco, que a gente vai estar contribuindo nisso, né, com certeza. Vamos conversar aí para os próximos dias da organização. Vocês não utilizam um sistema ainda, né? Nós utilizamos o SIGA, então tem um módulo que é só questão de registro, mas também a gente adequa ele, né, conforme vocês precisarem, né? O ano passado nós fomos no IFRN e no IF Paraíba, né, que são outros foram os 2 primeiros institutos que pediram, né, mas ainda não abriram suas turmas, porque as gurias estão meio enroladas em organizar o material. O FRN está trocando de gestão, enfim, mas eu acho que até o início do segundo semestre a gente já vai colocar mais essas 2 turmas para rodar, né, e nós fomos lá, conversamos um pouco com o pessoal, ficamos um tempinho a mais com eles, e aí essas questões todas que viriam, porque a gente fez a fala nesse mesmo sentido, né? Apresentamos o curso, falamos da nossa experiência de curricularização, então muitas coisas a gente conseguiu conversar ali e trocar as experiências, né? E talvez nesse ano, não sei, pelo menos nesse semestre não vai ser possível fazer aí com vocês, né? Mas tomara que talvez no final do ano ou o ano que vem, se a gente conseguir, né, fazer um encontro presencial, acho que é bem importante, né? Porque esse contato, a gente precisa disso socialmente, né? A gente precisa estar em relação com as pessoas, né? E eu acho que surgem muitas coisas, né? E parabenizar vocês de estar no início da gestão e já pensando, né, na curricularização com tanta energia, né? Eu acho que isso é bem importante e já buscando essa preocupação com a formação. Eu acho que isso, vocês estão de parabéns, assim, a gente vê outros institutos que já estão aí na gestão há 2 mandatos e não conseguem, né, evoluir muito nisso.
Então, acho que é um mérito muito grande de vocês e podem contar com a gente, né, nesse processo, no que a gente puder contribuir e com outras ações aí também. O Instituto Federal Farroupilha está sempre à disposição de todos, em especial, claro, ao Helder, né, que é nosso parceiro aí, já antigo, né? Então, a gente fica muito feliz, né, em poder contribuir e seguimos aí, né? Tu me manda as questões por e-mail, eu tento responder, né? E se houver alguma outra necessidade da gente marcar um outro momento para a gente conversar ou diminuir algumas questões muito pontuais, principalmente para o grupo de gestão, né? Nós também nos colocamos à disposição. A gente só marca aí e concilia as agendas desse momento, né, turbulento, que é o dia inteiro de reuniões, né? É uma loucura, né? A carga de trabalho dobrou. Tudo que a gente, né? Se a gente levantava e ia lá na sala do outro e perguntava, hoje a gente tem que estar no celular, né? Perguntando ou ligando, enfim, é um aprendizado também, né? Eu acho que esse processo aí vai nos mostrar que a gente já poderia estar fazendo muitas coisas, né? Utilizando essas tecnologias, mas também vai ratificar que nós precisamos do contato, né, social e que o ensino presencial ele tem as suas qualidades e não adianta, né? O presencial não vai se afastar nunca da gente, né? Por mais que a gente tenha ferramentas e tecnologias que vêm facilitar esse processo, nunca vai ser igual, né? Então, acho que isso é importante. Então, me coloco à disposição aí, na hora, faltando 7 minutos. Não, perfeito. Raquel, muito obrigado, né, pelo pronto atendimento. Enfim, a gente conversou aí já. Não, com certeza. Acho que foi mais uma manhã aqui de muito aprendizado para todos nós. E obrigado pela parceria, por já ter, digamos, disponibilizado aí tantas possíveis frentes de trabalho conjunto, né? Eu acho que a partir de agora, pessoal, né, quem, digamos assim, tiver ainda alguma dúvida, pode colocar no chat que eu encaminho depois para a Raquel, tá certo? Muito obrigado, então. Muito obrigado a você, Raquel. Muito obrigado a todos, né? Vamos encerrando, né, a nossa gravação, a nossa palestra por aqui. E nos encontramos amanhã, pessoal, no encerramento, às 9 da manhã. Não se esqueça, amanhã mais cedo, 9 horas da manhã, com a professora Maria Araci, proreitora de extensão do IFNMG. E Araci fala mais que eu, hein? Então, assim, você também está convidado, Raquel, desde já também já fica o convite, a gente está, né, convidando todos novamente para um segundo seminário sobre a curricularização, talvez aí em maio, né? Vamos aproveitar esse formato, deu muito certo. Chegamos a ter a média aí de 115 pessoas assistindo a sua fala, né? Então, brigadão. Gente, um bom dia, um bom almoço para todos. Bom almoço aí, Raquel. Eu que agradeço. E até a próxima. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Fiquem bem aí. E fiquem em casa. Em casa. Até mais. Obrigada.